O Jornal da Mantiqueira leva até você informações de qualidade e a maior cobertura dos últimos acontecimentos de Poços e região. Ligue agora, faça sua assinatura 3729-0007. Além de receber o mais completo jornal impresso, você ainda tem acesso gratuito às notícias online. Assine 3729-0007. Mantiqueira, a melhor leitura dos fatos. Olá, amigos e leitores do Mantiqueira, sou o Rui Alves, estamos começando mais um programa Mantiqueira Debate. Junto comigo, Paulo Vitor Campos, o repórter que traz pra gente todas as informações da semana para os nossos comentários, né? E você que está sempre com a gente e gosta do nosso conteúdo, faça o seu comentário também, manda a sua opinião e não se esqueça de dar aquele like lá e ajudar a promover o canal, né, Paulo? É isso aí, Rui. Importante também destacar aqui a parceria com a Suminas TV e esse trabalho que repercute todo o material divulgado pelo Jornal da Mantiqueira. Muito bem, o que temos para essa semana? Hoje temos bastante assuntos relevantes. Vamos destacar aqui dois campeonatos de base organizados pelo José Carlos Daré, com apoio da Alcoa, muito importante. A gente esteve presente em ambos, né? A gente vai destacar também aqui as informações da política, né, Rui? Os bastidores quentes da política, trazendo aqui também uma entrevista especial com o vereador Douglas Dofu, presidente da Câmara Municipal, que faz um balanço do primeiro semestre e também já fala em futuro aí do segundo semestre que esperar da Câmara Municipal, entre outros, né, Rui? Muito bem, vamos começar com o esporte, né, Rui? Destacando aqui duas competições organizadas pelo José Carlos Daré, grande José Carlos Daré, um abraço para ele aqui, que faz um trabalho bacana no esporte Poços de Caldas, e uma competição de futsal que foi encerrada na semana passada e emendando com a competição de futebol de campo, ambas com apoio da Alcoa. Vamos ver esse material. Cara, encerrando ontem, no sábado, a Copa Energizando e já começando outra competição de futebol de campo, né? Importante muito esse apoio da lei de incentivo, né, Daré? Perfeito, Paulo. É importantíssimo o apoio da lei de incentivo, né, aprovando esses projetos, e nós conseguimos o incentivo, né, através da Alcoa, que apoiou esses dois projetos. Ontem tivemos o encerramento da Copa de Futsal de Base Energizando a Garotada, muito boa a participação das equipes. Gostaria de agradecer a todas as escolinhas do município pela participação, né? Um abraço também para a nossa secretária Zélia, que esteve presente, também fez a entrega dos troféus e medalhas para os meninos. Então foi uma competição que realmente fechou com chave de ouro. A Alcoa parceira, né, nos dois projetos, né? Mandar um abraço aí para o Fábio Costa, né, que é o Relações, né, da empresa, gerente de relações da empresa, que também esteve lá presente no dia da abertura da Copa Futsal. E só agradecer a empresa pelo apoio e a Prefeitura e a Secretaria de Esportes por estar nos proporcionando assim, os editais e que a gente possa fazer projetos que a gente consiga aprovar e colocá-los em prática, beneficiando a toda a população, a toda a comunidade. Exato, hoje é a abertura, né, da Taça Poços de Caldas de futebol de campo de base, iluminando caminhos. É uma competição, um projeto também com apoio da Secretaria, da Prefeitura, incentivo da Alcoa. E nessa competição nós temos 3 categorias, sub-9, sub-11 e sub-13. Os jogos do sub-13 hoje aqui no Ronaldão e a partir de amanhã, segunda-feira, serão realizados no estado Benedito Bandola de Oliveira. E as categorias sub-9 e sub-11 nos 2 campos do CT, do Centro de Treinamento da Associação Atlética Caldense. Então gostaria de agradecer também todos aí a participação, de ter abraçado o projeto e agradecer você, Paulo, da imprensa, que está sempre nos apoiando, nos prestigiando e que a gente consiga aí realizar também esse projeto com o sucesso que aconteceu na Copa Futsal. Zelinha, mais uma competição importante, a cidade, o esporte pulsando a cidade e a base é importante demais, né? Verdade, Paulo. O Lex César aí, palco essa semana toda, né? Da Copa Energizando a Garotada, mais um projeto muito bacana, incentivado pelas parcerias, né, pela empresa. Então isso é uma coisa muito importante para a gente pulsionar mais o nosso esporte. E como você está vendo aqui na quadra hoje, nesse sabadão,
as finais, né? Trazendo aí os familiares, a criançada toda motivada e o alto nível, né? Porque a gente vê numa crescente, né? Desde o sub-7 e aí a gente vai acompanhando aí o alto nível, o rendimento da garotada no futsal. E é um exemplo, né, Zelinha, da importância do apoio da empresa nessa lei de incentivo, né? Esse aqui é um exemplo disso. Amanhã começa, no domingo, né, começa o futebol de campo e é importante essa conscientização dos empresários, né? Exatamente, demais, muito importante. E aí é uma rede, né, de apoio, porque entra a prefeitura, né, a Secretaria de Esportes com os espaços bem cuidados, né, proporcionando esse ambiente para que o esporte seja executado, a empresa parceira, né, que apoia e apoia o fomentador do esporte. É isso aí, cada vez mais a gente trabalhando para que os empresários e as empresas entendam que apoiar o esporte é jogo certo. Ô Zelinho, vamos emendar aqui falando da Secretaria de Esporte, tem recesso, mas e o trabalho? Parou também? O trabalho não parou, parou para os professores da Secretaria de Esporte, né? Um recesso importante para que eles possam aí retomar energia para agosto, mas nós estamos lá trabalhando ativamente, vem aí daqui a pouquinho os Jogos Paralímpicos também, a gente está muito feliz em poder sediar pela primeira vez os Jogos Paralímpicos aqui no nosso município. Então vai ser uma Olimpíada, uma festa maravilhosa para todo mundo acompanhar. Enquanto eles estão descansando, a gente está trabalhando aí. Lelo, hoje representando a Secretaria aqui, mais um evento importante que mostra, Lelo, a importância da lei de incentivo, né? Exatamente, Paulo, é isso que a gente frisou aqui. A lei de incentivo, nós criamos a lei de incentivo, foi para isso mesmo, para que a gente possa estar fazendo acontecer atividades importantes como essa. Acabamos de realizar uma lei de incentivo do futsal e agora estamos iniciando uma lei de incentivo que tem como incentivador a Alcoa no futsal e também aqui agora nessa atividade de futebol de campo. E é uma coisa muito interessante. A empresa incentiva e são projetos apresentados de boa qualidade, são agraciados, né, e para execução. E a gente está vendo que realmente são 14 equipes que estão conosco aqui nessa atividade de lei de incentivo e a importância de uma lei para o desenvolvimento do nosso esporte de base, principalmente agora o futebol de campo. A gente fica muito feliz com a nossa cidade, que proporciona tantos eventos, né, de todos os níveis, e podendo participar, representando a Câmara Municipal, eu que atuo principalmente nessa área do esporte, entendo a importância que ele tem na vida do cidadão, e essa Copa de Futebol de Base é algo assim que nos deixa muito feliz pela iniciativa do professor Daré, que se empenhou muito, né, contando com o apoio da Prefeitura e da Alcoa, através da lei de incentivo. Então a gente vai estar prestigiando também e acompanhando toda a nossa garotada. Paulista, ela mostra, eu já abordei isso aqui com o Lelo e com o Daré, a importância dessa lei de incentivo das empresas apoiarem, né? Sim, é algo fundamental, algo assim que a gente acredita e tem sido um ganho para todo mundo, né? Tanto para a empresa que tem o seu nome vinculado a uma área importante que é o esporte, quanto para os profissionais, os professores, os alunos que participam nesse mês de férias, principalmente dessa competição que é importante. Carlos, vamos lá, mais uma competição de base, é importante pôr esses meninos em ação, né, Carlos? Sim, primeiramente a gente quer agradecer, né, a Secretaria de Esporte com o governo, né, que está fazendo esse campeonato nas férias, né, um campeonato super importante, né, para a energização das crianças aí em atividade física e aproveitar aí essa parada das férias escolares, né. Então, assim, a gente está muito feliz, né, muito contente de estar colocando todos os meninos dos projetos aí da cidade, né, para estar jogando essa competição aí muito bem organizada, muito bem feita aí com sucesso aí. Você está com quais equipes, Carlos? A gente está com sub-11, sub-13, 3 equipes sub-11 e uma sub-13 aqui nesse campeonato de campo, né? Lembrando que encerrou agora o Meninos da Vila, Meninos da Vila, Projeto Meninos da Vila, Associação Meninos da Vila, Projeto Casa da Criança, de Campestre, né? Lembrando também, ressaltando aí que terminamos agora o futsal, né? A gente ficou entre as 4 equipes aí da cidade, com 2 categorias no sub-15 e uma categoria no sub-13, né? Então, assim, é um prazer a gente estar jogando essa competição e energizando a garotada aí.
Aí, Rui, muito importante, você destaca também a importância da Lei Municipal de Incentivo ao Esporte, né, onde a empresa ela usa uma parte lá do seu imposto de renda para ajudar projetos esportivos e culturais. Esse caso aí é a Alcoa tá incentivando aí esses campeonatos. Importantíssimo isso, né? Esse incentivo aí realmente dá uma oportunidade para descobrir novos talentos aí do esporte, né? Exatamente. Rui, vamos seguir aqui no esporte com uma exposição que foi aberta lá na Câmara Municipal na segunda-feira, destacando a Olimpíada dos Trabalhadores, né, a edição de 2025, uma exposição proposta pelo vereador Álvaro Canhani. Eu tive presente lá, eu entrevistei o Israel Pereira, que é o diretor de esportes, que falou da importância desse reconhecimento. Vamos escutar o Israel. Com certeza, 45 anos, né, Paulo? Inclusive você fazendo a cobertura aí de muitos anos. Isso aqui é uma conquista da Secretaria, né? Essa perpetuação de um evento tão grande como esse. E a Câmara participando, essa homenagem hoje aqui, com foto dos colaboradores da Câmara também, isso é fantástico, né? Isso demonstra o nível, né, e o número de atletas que participou esse ano. 45 anos, 51 empresas, mais de quase 30 modalidades, quase 3 mil atletas, então isso demonstra a potência que é o evento, a Olímpia para a gente enquanto cidade. Está em planejamento sim, com certeza, isso é super importante, e o que você bem pontuou, Paulo, isso é uma evolução, né, ao longo dos anos, e a gente tem que evoluir junto com isso, junto com o esporte, com tecnologia, né, com estruturas bem preparadas para isso, e que cada ano os colaboradores, os esportistas também que participam da Olímpia, existe também uma qualidade melhor. E isso a gente tem que enaltecer também o trabalho de toda a Secretaria, né, da equipe da Secretaria e os demais envolvidos das outras secretarias. Hoje a gente fazendo uma média aí, quase 200 pessoas trabalhando para a realização dessa Olimpíada desse ano. Então tá aí, Rui, essa foi a nossa pauta esportiva. Só para destacar aqui que o futebol do Sul de Minas, o futebol profissional, completamente parado agora no segundo semestre, nenhum time em atividade, né? O Pouso Alegre, o Pouso Alegre que estava disputando a Série D do Brasileiro acabou sendo eliminado no último sábado, né? A gente sabe da situação do Poste Caldas Futebol Clube, que não disputa mais nada esse ano, a Caldense também não disputa mais nada esse ano, ou seja, não enfim, o futebol profissional está de férias. Está de férias, já não acabou nem julho ainda, o futebol profissional da região está de férias, né? Uma região que já foi tão forte no nosso futebol, uma pena, mas infelizmente é a nossa realidade, né? E vamos aí acompanhando aí o futebol nacional que não para aí, o Campeonato Brasileiro a todo vapor. E é normal, né? Porque isso aí realmente é uma dificuldade muito grande tocar um time, né? Dificuldade sim, Rui, mas eu acho que um pouquinho mais de investimento, um pouquinho mais de interesse? De interesse, talvez daria para ir mais longe um pouquinho nas competições aí, né? O Pouso Alegre virou SAF, mas a SAF não conseguiu segurar a peteca lá em Pouso Alegre, né? Perdeu no final de semana aí para o Água Santa por 2-0. Eu acompanhei esse jogo, o Água Santa muito superior, né? E a Caldense, a gente já comentou aqui anteriormente, fez um campeonato mineiro muito aquém da expectativa. Mas parece que esse SAF aí é o caminho, né? Para os times aí, né? Se fortalecerem. É uma mentalidade nova, mas precisa tomar cuidado também, né? Às vezes vem alguns aventureiros aí, né? Então, se analisar corretamente, fechar a parceria certa é a saída, sim. Vamos entrar no campo, no setor policial. Aqui a gente está com uma matéria para a gente comentar aqui, a gente traz aqui uma fala da delegada Juliane Emico sobre um caso inusitado. Vamos escutar a delegada. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, através da primeira Delegacia de Polícia de Poços de Caldas, instaurou na data de ontem inquérito policial para apuração das circunstâncias da morte de um senhor de 59 anos. Este senhor passou mal em sua residência, no bairro Parque Pinheiro, onde foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA, local onde já veio a óbito. Na data de ontem, a Polícia Civil, ao atentar pela suspeita da morte desse senhor, requisitou o corpo e que passou pelo exame de necropsia, onde foi constatado que ele apresentava laceração no baço e lesão na parte esquerda da cabeça. As investigações ainda prosseguem pela Delegacia de Homicídios, né, pela primeira Delegacia de Polícia de Poços de Caldas, e será encaminhada à Justiça na sua devida conclusão. Então tá aí a delegada, Rui. O corpo dessa pessoa foi liberado para o velório e a polícia interrompeu esse velório, já que a morte é bem suspeita, a pessoa apresentando
sinais de agressões e tal, e de repente pode mudar esse rumo aí. Nesse caso aí, a polícia pega e leva para fazer exames. Foram feitos os exames, né, para ver o que causou a morte dessa pessoa, e com certeza o resultado será divulgado para a imprensa em breve. Muito bem. Muito bem, né, Rui? E ainda no setor da polícia, né, Rui, recentemente o setor é bastante movimentado, uma operação da Polícia Federal com duas apreensões aqui em Poços de Caldas, né, e também um outro caso Esse da Polícia Federal é o segmento daquela outra... Foi o segmento daquela outra operação, né? Foi o segmento daquela operação que apreendeu diversos veículos, lavagem de dinheiro, né? Isso aí continua, então. Continua, e agora 2 pessoas em Poços de Caldas apreendidas, né? E um outro caso também que a gente quer destacar aqui é um caso de um assassinato lá em Caldas, em que já foi solucionado, mas ainda tem um foragido da justiça, a gente está mostrando a foto dele aqui. A polícia, inclusive, está pedindo para a imprensa ajudar na divulgação dessa foto, porque é uma pessoa com um certo grau de... perigosa. De periculosidade, né? E então a Polícia Civil está precisando capturar essa pessoa urgentemente. Muito bem, então está aí divulgando. É isso aí. Agora sim, né, Rui, vamos entrar na política, né? Primeiro vamos comentar, né, Rui, a situação do vereador Kleber, né, suspenso aí por 30 dias, né, um prejuízo financeiro, já que está sem salário, custo com advogado, e moralmente, né, Rui, fica abalado. O prejuízo financeiro dele foi baixo. Agora, o prejuízo no currículo dele, isso não tem preço. Que eu não lembro, a gente faz cobertura de câmera aí há muitos anos, eu não lembro de algum político que tenha sido suspenso, penalizado pelo uso. A gente sabe que existem muitos casos aí que o político usa seu cargo para alguns benefícios próprios, mas que foi punida é um caso inédito. Lamentavelmente, né, aconteceu com um rapaz aí, e não é um negócio muito ruim para ele e para a sociedade e para a Câmara também. Eu acho, Rui, na minha opinião, que a punição ficou até leve, né? Eu escutei algumas conversas aí que não deveria ter sido punido, é um vereador que foi eleito pelo povo, que estava representando o povo, e que punir ele foi grave demais, mas eu acho que a punição foi leve. Exatamente por ele ter sido eleito pelo povo, estar lá representando o povo, é que ele tem que ser o exemplo para o povo. Exatamente. E esse negócio de furar fila, isso aí é um negócio que não tem nenhuma lógica. É grave, né? Não justifica. É grave, né, Rui? Porque a gente sabe que se você precisa do SUS, a pessoa normal, a pessoa comum precisa do SUS, tem todos os procedimentos e é demorado, não é tão rápido. Então, você usar o seu posto aí de vereador para burlar esse tempo é muito ruim. Não justifica. Não justifica. Vamos seguir aqui na política, Rui, falando aqui vamos primeiro ver um vídeo do prefeito Paulo Ney, falando aqui daquela rotatória do Saturnino de Brito. Pessoal, estou com o deputado Mauro Tramonte aqui no trevo da Saturnino de Brito, aonde que a gente pretende, né, Mauro, fazer um viaduto, tirar esse grande tráfego de veículos que a gente tem aqui, e com o apoio do deputado já foi publicado o extrato, né, Mauro? O extrato do recurso para a prefeitura viabilizar o projeto, licitar o projeto desse novo viaduto que a gente quer fazer aqui. Então, obrigado ao deputado Mauro por dar essa força para a gente, uma das obras mais importantes para a cidade. Realmente, só quem mora aqui, quem passa por aqui, sabe a dificuldade que é esse local, principalmente em horário de pico, né, prefeito? Então, o projeto já está, né, em execução. Nós mandamos aqui emenda de 500 mil reais para a execução desse projeto. Com certeza, vamos agora procurar o governo para que o governo possa destinar a verba para fazer esse viaduto. Então, nós vamos estar junto com vocês. Eu aproveitei e passei aqui de lado a lado nessa Avenida do Contorno, né? Nós fizemos a restauração dela há alguns anos atrás e ela continua muito boa aí, a rodovia,
para os usuários. Então vamos aí, vamos continuar batalhando, tenho certeza que nós vamos conseguir que essa obra, que é de extrema necessidade para Poços de Caldas e região, né? E aqui Exato. também a gente recebe muita gente de região que passa por aqui. Essa obra é muito necessária. E vamos destacar também, logicamente, o trabalho do prefeito, que está sempre em Belo Horizonte, junto com as secretarias, procurando trazer o melhor para Poços de Caldas, que eu sou testemunha, que ele está sempre lá em busca aí de recursos. Não só lá, mas em Brasília também. Eu sempre falo da importância do deputado e não posso deixar de agradecer o Mauro, não só por esse projeto que ele está trazendo para a gente, mas também por tudo que tem feito para nossa cidade. E vamos continuar fazendo. Um abraço a todos aí, minha querida Poços de Caldas. Tá aí, Rui? Pelo andar da carruagem, parece que vai sair essa obra. Está encaminhando, né? E realmente é uma obra importantíssima ali, é porque questão de segurança, aquilo ali virou essa rodovia do contorno, é um movimento muito grande, né? E aquela rotatória ali é uma rotatória complicada mesmo. Então é urgente esse viaduto. Exatamente. Seguindo ainda falando de Câmara Municipal, a gente está trazendo agora aqui uma entrevista especial com o vereador Douglas Dofu. Nessa entrevista o vereador comenta a situação das charretes, ele comenta sobre a situação das dívidas, né, a situação de dívidas de Poços de Caldas, que foi na semana passada o prefeito municipal pediu uma ajuda para a Câmara Municipal para contenção de gasto ali, já que teve um ofício, a situação não está boa. E vamos escutar o Douglas Dofu. Um balanço desse primeiro semestre, foi um primeiro semestre bastante movimentado, né? Fala um pouquinho para a gente dos principais assuntos a discutir. Paulo, primeiramente, obrigado pela oportunidade em dar esse espaço aqui pra gente. Um abraço a todos do Jornal Mantiqueira. De fato, foi um início de ano muito conturbado, né? Eu falo que completar 5 anos aqui na legislatura, eu nunca vi um começo de ano tão conturbado. É claro que todo começo de legislatura mudou o executivo, né? A gente sabe que até a adaptação, até de fato ali o próprio executivo fazer um diagnóstico completo da cidade, a gente sabe que demanda um pouco de tempo, né? Mesmo sabendo que é uma continuidade do governo Sérgio, mas a gente sabe que houve mudanças significativas ali no governo executivo, e isso, é claro que trouxe várias situações aí para nós, começando com a ruptura da saúde, né, com o Salto de Pirapora, o contrato que tinha, era um contrato que ia previsão de ir até julho deste ano, mas o governo entendeu por fazer a ruptura já no início de janeiro, passando aí para a Santa Casa de Poços, né, tomar conta aí, ajudar nessa questão da saúde dos grandes gargalos que nós tivemos. Isso ainda há reflexos, Paulo, porque a gente sabe que ainda as coisas não se encaixaram como deve ser, a gente sabe do trabalho incansável que a equipe da Santa Casa tem feito junto à Secretaria de Saúde, mas a gente tem inúmeros pedidos ainda aqui, né, de cirurgias, consultas, exames, enfim, é a situação que a saúde não para, né? Então, houve esse gargalo e a gente ainda está desfrutando desse gargalo, vamos dizer assim, por essa ruptura que aconteceu aqui na cidade, uma ruptura, sim, que foi uma questão que a Câmara Municipal bateu bastante quando foi feito esse contrato, né, pela forma que ele foi feito. Então, a gente entende a importância dessa ruptura, ao mesmo tempo, a gente sabe dessas consequências que tiveram aí com essa ruptura e com a Santa Casa vindo aí para fazer toda essa questão de gerenciamento junto à saúde aqui de Poços de Caldas. Tivemos outros assuntos de impactos aí, na última sessão, por exemplo, da extraordinária, nós votamos aí o refis, votamos a questão da anistia também, o projeto de habitação também importantíssimo aí para a gente poder ter mais casas populares aqui no nosso município. Então, assim, assuntos de relevância nós discutimos nesse primeiro semestre aqui de Poços de Caldas, ao mesmo tempo muito conturbado, viu, Paulo? Hoje a situação, relação entre executivo e legislativo, sim, tem melhorado, mas hoje não há uma base definida aqui dentro da casa, né? Nós temos aí talvez 2 vereadores de oposição mesmo, aí declarados, grande parte independentes, né? E aí apenas 4 na situação declarados. Então isso fragmenta também bastante essa relação com o executivo. É claro que enquanto presidente da Câmara a gente tem total liberdade, autonomia e também independência em poder trabalhar de uma forma igualitária com todos os meus pares, né? E também ser um interlocutor junto ao executivo, que isso nós temos que manter essa harmonia entre os poderes, mas uma relação de fato aí
que está bastante ainda conturbada nesse sentido, né, pela essa fragmentação que hoje existe aqui no Poder Legislativo. Não que isso seja ruim ou seja positivo, né, mas eu acho que estreitar esses laços, principalmente, né, o secretário de governo, junto ao líder de governo aqui, acho que é um grande desafio que vai ter aí no próximo semestre aqui, enquanto Poder Legislativo. E mesmo esse recesso, bombas aparecendo, né? Agora, por exemplo, a situação financeira da prefeitura, o prefeito mandou um ofício para a Câmara Municipal, você também chegou a falar sobre o assunto, né? Fala comigo. Sim, nós tivemos uma notificação aí por parte do Tribunal de Contas. Na verdade, a Prefeitura Municipal foi emitir alguns certificados junto ao Tribunal, e isso não foi permitido devido a essa questão, né, de ter passado aí a relação entre despesa e receita, o limite ali permitido de 95%, e aí o município já fez algumas adaptações na questão de decretos, algumas imposições aí de contenção de gastos, mas isso não foi o suficiente, aí, conforme o relatório do Tribunal de Contas, para que pudesse ser emitido ali as declarações que o município precisa. Então, dessa forma, o Tribunal de Contas solicitou aí que seja acatado na íntegra o artigo 67A da Constituição, o artigo mais restritivo no sentido de a gente poder falar sobre contenção de gastos públicos. Então, foi emitido esse ofício no dia 18, na sexta-feira passada. A gente não tinha se atentado que, de uma forma oficial, o relatório não tinha sido anexado. A gente pediu prontamente, o Executivo mandou para nós esse relatório, já tornamos público esse relatório, né, mantendo a transparência com toda a população de Poços de Caldas, e mais uma situação aí, Paulo, que chama a atenção, né, e a gente precisa trabalhar em conjunto para a gente poder sair dessa situação. Essas avaliações feitas pelo Tribunal de Contas, elas são feitas bimestrais, então, ou seja, daqui 2 bimestres, caso o município já tenha abaixado os 95%, isso já pode ser feita essa nova reavaliação, e às vezes até revogar o projeto de resolução que nós temos que votar aqui para a gente encarar essa situação que está acontecendo aqui no município. Isso é fruto, né, Paulo, acho que diversos avisos, diversas fiscalizações, audiências públicas que foram feitas aqui dessa questão fiscal do município, né, de outras legislaturas ainda, se você pegar vídeos de vereadores aí, da legislatura de 2017, 2020, já alertando sobre essa situação, depois na legislatura passada, alertando também sobre essa questão de despesa versus receita, e agora a gente chegou ao ponto aí, o ápice, né, vamos dizer assim, dessa imposição feita pelo tribunal, senão, assim, basicamente trava tudo, né, Paulo? Então, é uma situação delicada, eu devo me reunir com os vereadores ainda nessa semana, em semana de recesso, para que o nosso assessor jurídico possa explicar de uma forma clara, né, e igualitária a todos os pares, sobre as consequências, né, pela aprovação ou não aprovação dessa situação, uma situação aí bastante conturbada. A gente sabe que diversos municípios também têm passado por isso, mas a gente não pode deixar que Poços, né, que tem uma arrecadação sim considerável, chegar nesse ponto de contenções aí drásticas, como é referido pelo artigo 67A da nossa Constituição. Após a charretes, né, da questão das charretes, algumas emendas apresentadas. Como é que você está lendo a situação? Você acha que consegue, agora nesse segundo semestre, resolver essa demanda? Paulo, acho que pelo sim ou pelo não, a gente precisa, né, de fato, dar uma definição enquanto Câmara Municipal para essa situação, né? Acho que é importante contextualizar essa questão da charrete. O primeiro projeto entrou em 2022 aqui para nós, fizemos audiência pública, criou uma comissão onde 3 vereadores acompanharam os trabalhos aí de discussão entre os charretistas, com as pessoas da causa animal, com o Poder Executivo. E isso, infelizmente, naquele momento foi pela retirada do projeto, como havia algumas irregularidades, possíveis irregularidades dentro do projeto, solicitou-se a retirada do projeto pela comissão, isso foi feito, mas demorou muito para mandar um outro projeto. O outro projeto só foi apresentado ali em meados de março de 2024, e infelizmente, Paulo, com os mesmos problemas apontados no projeto passado de 2022. Então, dessa forma, ano eleitoral, não caminhamos com o projeto, né? Veio toda essa questão eleitoral, enfim, o Executivo não retornou com as adaptações que foram solicitadas pelo Poder Legislativo, adaptações essas que nós não poderíamos fazer, porque daria ali vício de iniciativa,
Então o projeto ele foi arquivado, ou seja, quando muda a legislatura você tem que reapresentá-lo ou pedir o desarquivamento dele. E agora, meados um mês atrás, chegou um novo projeto para a gente, esse sim um projeto mais tranquilo, sem os vícios que nós tínhamos identificados nos outros projetos, né, de possíveis irregularidades, mas com possibilidades de adaptações aí sim, feita pelo Poder Legislativo. Então nós tínhamos conversa com grande parte dos vereadores para que a gente pudesse dar celeridade a esse projeto. Então a gente fez algumas emendas ali, aumentando o tempo também para que essa finalização, ao invés de ser em 90 dias, ela pudesse ser uma data fixada em 1º de março, né, após o carnaval do ano que vem, que a gente não sabe quando esse projeto vai votar. Se vai votar agora em agosto, se vai votar em setembro, se vai votar em outubro, isso vai depender aí dos meus pares para a gente poder fazer essa definição. Até porque a minha intenção enquanto presidente era que a gente colocasse esse projeto na extraordinária dia 18, que a gente fez ali votação de mais de 20 projetos importantes para a cidade, e esse seria mais um. Por isso que a gente tinha feito essas emendas de uma forma mais rápida, assim que entrou, justamente para que a gente pudesse aí buscar um consenso referente a essa situação. Mas, uma semana antes disso, antes da semana do dia 18, os charretistas estiveram aqui numa sessão na terça-feira, a gente, na hora do intervalo, conversou com todos, foi solicitada uma nova audiência pública para uma nova discussão, para dar ampla defesa de ambas as partes, e assim o fez. Essa audiência já está marcada para o dia 13 de agosto, às 18 horas, estão todos convidados a participarem, onde todos poderão ter voz ali, né, de uma forma igualitária, tanto os charretistas, como as pessoas que querem aí o fim da atração animal por charretes aqui em Poços de Caldas, fins turísticos, né. Então nós vamos fazer essa audiência. Após a audiência, os vereadores têm mais um tempo hábil para poder fazer as adaptações e emendas, se for o caso, para sim, finalmente, a gente votar esse projeto. Né? A gente tinha feito, sim, emendas ali assinadas por 13 vereadores, ou seja, praticamente todos os vereadores, do subsídio de 15 para 20 mil reais, e também do prazo de 90, fixado para o dia 1º, de 90 dias fixado para o dia 1º de março de 2026. Em seguida, o vereador Dinei propôs outras emendas, né? Essa questão do subsídio passando para 30 mil, dando também a possibilidade de subsídios aos animais, caso os charretistas não for dispor desses cavalos, lembrando que os cavalos são de propriedade privada de cada um, mas é um projeto muito complexo, um projeto que já vem aí de uma longa discussão, e acho que agora o Poder Legislativo tem a função de dar, sim, a celeridade no projeto, pelo sim ou pelo não, né, Paulo? Até porque isso tem que deixar muito claro com as pessoas que vão acompanhar essa entrevista nossa, que o plenário é soberano. Então, você precisa ali de 8 votos para o projeto passar. Né? Hoje, a Câmara, eu acredito, na minha visão, que está bem decidida aí pelo fim mesmo das charretes, né, para fins turísticos aqui, mas a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Mas a minha posição é muito clara, eu já deixei isso bem claro com os charretistas, tenho uma ótima relação com todos ali, que é sim pelo fim das charretes aqui em Poços de Caldas para atração animal, para fins turísticos, né? Mas, e continua à disposição, já recebi aqui advogados dos charretistas, já recebi o pessoal da causa animal, todos que vêm conversar comigo, a gente fala de uma forma muito clara e transparente. Agora os próximos passos para esse projeto ser votado aqui na Câmara Municipal. Então acredito que sim, esse semestre ainda a gente vota esse projeto, lembrando, pelo sim ou pelo não, mas para dar uma definição de uma vez aí para essa questão das charretes, que já vem há muitos e muitos anos sendo discutida. Questão do transporte público, Uberlândia, que é uma cidade bem maior que Poços de Caldas, acabou de aprovar um aumento lá, a passagem foi para 5,50. Ou seja, aqui é uma cidade menor, a passagem é bem maior. Como é que estão as discussões disso aí, que você acredita também que entra nesse semestre? Uma outra questão também, né, Paulo, que bastante complexa também, transporte público hoje é um dos grandes gargalos em todas as cidades brasileiras, lembrando que nós temos ainda um processo correndo, né, contra a questão do transporte público. Teve um desdobramento de uma CPI em 2021 em Belo Horizonte, onde Poços de Caldas foi citada com a possibilidade de formação de cartel, de favorecimento às empresas de transporte público, e nós estamos acompanhando até hoje esse processo que está no Tribunal de Justiça, né? A gente já teve algumas audiências referentes a esse processo. A gente sabe que mudou sim a concessionária
aqui de transporte de Poços de Caldas, mas esse processo continua rodando contra a antiga concessionária aqui de Poços de Caldas, né, a Circulare, mas referente a subsídio, há uma proposta aí que deve ser encaminhada pelo Executivo nos próximos dias, referente ao subsídio aqui para Poços, para que a gente não tenha aumentos, né, referente ao transporte público. A nossa tarifa já é uma das mais caras do país, a gente não pode deixar isso acontecer, só que tem que ser um ganha-ganha, né, Paulo? A cidade também tem que ganhar com mais linhas, com mais horários, também com a questão do meio passe estudantil, do meio passe, da isenção para que os nossos atiradores do tiro de guerra também tenham, como era antes, né, e depois isso foi cortado. Lembrando que para os atiradores, Paulo, não precisa aumentar a linha, não precisa aumentar o horário, todos se adaptavam aos horários e linhas que passavam ali o transporte. Então, são alguns benefícios que foram tirados ao longo desse tempo, com as revisões contratuais que foram feitas, que isso, ao invés de ajudar a população, na verdade só atrapalhou, só prejudicou cada vez mais aí o cidadão poço-caldense. Então o que a gente precisa mesmo é de uma seriedade e de um consenso junto à empresa e o Poder Executivo, para que a gente sim, enquanto legislativo, possa apreciar aqui um projeto, né, de subsídio. Há várias discussões hoje, país afora, sobre tarifa zero, né, em cidades de pequeno porte, cidades de médio porte, já fazendo essa adesão. Também a um processo que depende aí de muito estudo técnico e também de muito consenso entre as partes, para a gente poder chegar a esse ponto, se sim for desejável, né, pelo Poder Executivo, e tiver essa clareza que é possível fazer um tarifa zero. Mas acho que o momento agora pede sim por um subsídio, para que a gente possa ter aí mais benefícios para a população e que isso não encareça o bolso dos nossos munícipes. Para a gente encerrar, semana que vem começa o segundo semestre, né? O que a Câmara espera? Mais diálogo, mais transparência? Faz um balanço, um resumo. Não, claro. Acho que a gente vai ter assuntos importantes aí, de grande impacto para a população nesse segundo semestre. Como você já disse aqui, transporte público vai ser um deles, charretes vai ser também outro projeto de grande impacto, né, que a população espera uma definição aí para esse próximo semestre. Esperamos que sim, o nosso prefeito municipal traga mais essa questão da transparência referente a esse ajuste fiscal, né? A gente já tinha feito uma proposta de uma coletiva de imprensa aqui junto ao prefeito municipal, entre Poder Executivo e Legislativo, justamente para que a gente possa ser cada vez mais transparente com a população e sim chamar a população para o lado do Poder Executivo, para o lado da Prefeitura, para o lado do Poder Legislativo, no sentido de, gente, nós vamos colocar a casa em ordem, pés no chão, para a gente poder fazer a cidade a voltar a crescer. Eu acho que essa tem que ser a mensagem, esse tem que ser o objetivo aí para o segundo semestre do Poder Executivo, né? Enquanto Legislativo, a gente vai continuar com o nosso trabalho aqui intenso de fiscalização, de representar a todos os cidadãos poços-caldenses e também de propor projetos que vão aí, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. Mas eu acho que é o momento, Paulo, nesse primeiro ano desse novo governo, é de colocar a casa em ordem, os pés no chão, e aí sim, para a cidade voltar a crescer. Então tá aí, Rui, esse ofício recebido pela Câmara então foi do Tribunal de Contas, né? Uma situação realmente delicada aí que o prefeito vai ter que lidar, né? Não, isso aí a gente inclusive comentou já no vídeo anterior. Nós somos a favor dessa contenção de gastos desde o dia 1º de janeiro, né? Mas precisa realmente uma atenção maior aí para isso, porque geralmente acontece na administração mais no final do ano, né? Esses apertos aí para fechar o caixa, né? Mas é importantíssimo que se olha isso, né? E tome as providências. Exatamente. Interessante esse bate-papo com o Douglas Lofurro. Algumas coisas que não entraram nessa entrevista que a gente conversou. Ele pensa em sair para deputado na próxima eleição, mas ele não quer sair, ele quer ter um bom apoio, ele quer ter uma boa retaguarda, não quer apenas jogar o seu nome ali por jogar. É interessante essa postura do Lofurro, né, já que precisa entrar na disputa realmente para tentar, pelo menos, chegar perto, né? O Tofu tá certo. Ele é um nome novo aí, ele não pode estar queimando o nome, não. Então isso é importante, porque hoje, é o que a gente já comentou aqui também, é muito difícil sair um deputado aqui de Poços de Caldas com a votação
só de Poços de Caldas é quase impossível. Então precisa ter um apoio da região. E o apoio da região é bem complicado, porque exige aí um trabalho muito forte, né, nas cidades aí, né? E também exige um partido estruturado, né? Já tivemos aqui eleição de deputado federal, deputado estadual, mas era outra época, né? Eram poucos partidos e muito estruturado. Então, isso aí faz todo sentido, né? E também o apoio. Hoje nós temos, os partidos têm dinheiro, né? Um dinheiro oficial aí que vem de impostos aí, mas também para chegar esse dinheiro aqui é complicado, não é muito fácil não, porque o partido ele dá uma prioridade, né, para determinados candidatos, então investe mais em determinados nomes, né, de maior interesse do partido, então é difícil você conseguir trazer dinheiro. Exatamente. A gente conhece alguns nomes que podem sair também, que é aquela, aumenta um pouco a concorrência, né? O ex-vereador Marcelo Leitor possivelmente sai, a ex-vereadora Regina Cioff possivelmente sai, o Paulista ainda está estudando, né? O Paulista, que até pouco tempo atrás estava bem determinado a sair, mas já está dando uma estudada melhor na situação, mas pode ser que saia. Enfim, isso aumenta também a concorrência, né? Fora os forasteiros, né, que a gente chama, que vêm de fora e pega voto aqui também. Acontece muito, né? A gente teve um exemplo aí na última eleição do Nicolas, né, do PL, que teve uma votação bem expressiva em Poços de Caldas. Isso aí é um problema. Exatamente. Bom, o que a gente tinha para esse Mantiqueira Debate era isso, né, Rui? A gente agradece quem está no canal, curtir e também a parceria com a Suminos TV. Muito bem, para você que ficou com a gente aí até agora, muito obrigado e até o próximo programa.